Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Como é que está sendo a sua semana? Como foi o carnaval para você? Como está sendo o seu ano, né? Como está sendo essa quarta-feira de cinzas? Pois é, já estamos aqui quase, né? Já estamos vendo o final de fevereiro e o ano está voando, né? Eu gostaria de trazer para hoje aqui um texto que está em Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. É quando Jesus encontra Bartimeu, o cego, em Jericó. E eu vou ler brevemente aqui o Evangelho de Marcos para a gente lembrar de certos detalhes, né? E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, e ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: Que queres que eu faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Isso me lembra muito um outro versículo em que Jesus fala: Veja que tem olhos de ver. Lembra disso? Pois é. O que essa história, né? O que essa história nos conta? A primeira coisa que me vem à mente quando a gente pensa nessa história é que Bartimeu estava mendigando e todo mundo para mendigar em Israel nessa época tinha uma capa como se fosse uma permissão para mendigar, né? Do governo, eu não queria colocar do Sinédrio, mas uma permissão para mendigar. Então, quando Jesus está passando, Bartimeu, ele chama Jesus, e ele é repreendido para que não incomodasse. Mas ele insiste, ele persiste. Então a gente vê que existe a questão da persistência, porque Bartimeu queria se libertar de uma limitação sua, nesse momento, né, nesse caso a cegueira, uma limitação física, e ele clamou por Jesus. E quando Jesus o chama, ele joga fora sua capa, que era a maneira que ele tinha de ganhar dinheiro, de sobreviver, de se sustentar. Então ele joga fora sua capa num movimento de confiança com o que Jesus pode fazer por ele. E Jesus o cura da sua cegueira. Aí eu vou trazer aqui aquela questão do Sermão do Monte, né, a primeira bem-aventurança, né, bem-aventurados os pobres de espírito, que está associada à virtude da humildade, onde a humildade é a gente se conhecer, né, a gente ter o nosso autoconhecimento, saber quem somos, onde estamos. Porque se nós não sabemos quem somos nem onde estamos, não temos para onde ir. Não podemos fazer esse movimento que Bartimeu fez. E a questão do símbolo, né? Bartimeu, ele não via. E nós também muitas vezes não vemos. Jesus falou: Veja quem tem olhos de ver. Será que nós temos olhos de ver? Será que nós temos olhos para ver quem somos, onde estamos? Será que nós temos olhos para ver o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos vícios, os nossos hábitos, muitas vezes autodestrutivos? Será que nós estamos conscientes de quem nós somos? Será que nós estamos alertas para as nossas limitações? Não para as nossas limitações exteriores, mas as nossas limitações interiores. Então, essa passagem, ela me inspirou para essa questão, né? Para olhar para dentro e para ver o que eu estou precisando abrir os olhos com relação a mim mesmo. O que eu não estou enxergando em mim? O que eu estou me limitando por não estar vendo em mim talvez um potencial que eu tenha? Não é só questão, gente, de a gente ver, não, você está vendo que você tem vícios, que você tem isso, que você tem aquilo. E essa parte também. Mas e o potencial divino que eu trago dentro de mim e que eu não permito desenvolver? E as habilidades que eu tenho? E esse potencial, essa chama, né?
essa pequena luz comparada à luz do Cristo que eu trago em meu coração. A treva é a ausência de luz. Se nós entrarmos num lugar, numa câmara totalmente selada, sem luz nenhuma dentro, totalmente escura, e acendemos um palito de fósforo, esse palito de fósforo acaba com a escuridão. Não precisa ser uma chama muito grande, mas todos nós trazemos essa chama enorme em potencial, mas já desenvolvida de alguma forma dentro de nós. Então, eu queria trazer essa questão para hoje, né? O que a gente não está vendo dentro de nós que nós podemos usar em nosso próprio benefício, para o nosso próprio progresso, para a nossa própria evolução como espíritos imortais. Vamos lembrar, daqui a alguns anos essa reencarnação vai acabar. Pode ser que daqui a 5 anos, pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 70 anos, dependendo de onde você esteja no seu processo reencarnatório. Mas ela vai acabar. E você usou aquilo que você tem de forte, de bom dentro de você, em seu próprio benefício? Vamos pensar, eu vou parar por aqui e vou deixar essa pergunta em aberto. Eu gostaria que você deixasse aí embaixo o seu comentário, diga se gostou, se não gostou, compartilha, traz mais alguém para essa conversa, vamos fazer essa comunidade aqui uma coisa dinâmica, em que a gente possa trocar ideia e crescermos juntos. Como disse Jesus, olhe quem tem olhos de ver, ou veja quem tem olhos de ver, tá bem? Tenha uma excelente semana e até semana que vem, se Deus quiser.